A Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais diz que 2 igrejas de Ouro Preto estão em risco de desabamento. O alerta ocorre dias depois de o teto de uma igreja histórica em Salvador desabar e matar uma jovem de 26 anos. A preocupação sobre as estruturas dos patrimônios históricos de Minas Gerais aumentou nos últimos dias, pois nesta semana uma turista morreu na Bahia após o forro de uma igreja centenária desabar. Muitos desses imóveis são tombados em diferentes esferas, federal, estadual ou municipal, processo que garante a proteção como patrimônio cultural da sociedade. Com isso, antes de ser feita, qualquer obra precisa de aprovação dos órgãos responsáveis pela preservação. O presidente da Associação das Cidades Históricas e prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, destaca que as obras de restauração têm valores elevados e que na cidade que administra, 2 igrejas estão em risco. Não é um trabalho que se pode dizer só do governo ou só da igreja, é de toda a sociedade e por isso mesmo muitas vezes nós temos aí carência de recursos. As leis de incentivo à cultura têm ajudado muito a captação de recurso financeiro para as obras de restauro e conservação, mas falta muita coisa. Nós sabemos que há muitas igrejas em risco, igrejas muito importantes, há possibilidade mesmo de desmoronamento, de deslizamentos, de queda de partes do telhado ou dos forros. Então tem que haver sempre uma fiscalização grande. Agora em Ouro Preto nós temos 2 igrejas em risco. A Igreja das Mercês de Cima e a Igreja de São Francisco de Paula, cujos forros, os tetos, não estão em boa situação. Tanto que a Prefeitura já em articulação com a Paróquia do Pilar e com o IFAM está promovendo a recuperação do forro da Igreja das Mercês de Cima. E nós demos início, ainda há poucos dias, ao estudo da situação da Igreja de São Francisco de Paula. A subsecretária de Cultura do Estado, Maristela Rangel, detalha como Minas tem atuado para a restauração de patrimônios em risco. Nós temos, dentro dos nossos recursos próprios, um investimento direcionado para a preservação desses bens. No ano de 2025, nós temos o projeto que se chama Restaura Minas, que será lançado e com um recurso em torno de 112 milhões de reais para investimento nos patrimônios cadastrados pelo IEFA, que já são detectados como bens em risco. O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, João Paulo Martins, explica como os imóveis antigos são vistoriados no estado. Isso é feito através de uma agenda de fiscalizações e monitoramentos e também motivados através de alguma demanda específica. A partir desse momento, são feitas vistorias e emitidos laudos técnicos com recomendações que os proprietários, que são os responsáveis primeiros pela conservação dos imóveis, dos bens tombados, executem essas ações. E o IEFA, além disso, presta todo o auxílio técnico para que esses projetos e ações de intervenções sejam realizadas da melhor forma possível. É interessante destacar que, com o passar do tempo, as mudanças climáticas também impactam aquelas construções que já têm ali uma longa história. Estamos falando de bens com sistemas construtivos antigos, do século XVIII, XIX, aqui em Minas. Ele já tem um desgaste natural das estruturas que necessitam conservação, somado ao contexto atual de mudanças climáticas. Então, de uma maneira generalizada, nós estamos falando de um contexto que os órgãos de preservação e os demais proprietários de bens precisam entender melhor que as técnicas tradicionais de conservação e manutenção precisam ser adaptadas aos nossos novos tempos. O coronel do Corpo de Bombeiros, Frederico Pascoal, detalha como são os trabalhos de fiscalização no estado. Pela nossa própria capilaridade, nós conseguimos levantar informações desde a segurança contra incêndio, que é o nosso grande métier, mas também relacionado às estruturas desses imóveis, podendo repassar ao IEFA, que consegue categorizar ou priorizar edificações que precisam passar por manutenções. Repórter Gustavo Cícero.